O Vaticano, além de ser o centro da Igreja Católica e a residência do Papa, guarda uma história peculiar, artefatos inusitados e segredos intrigantes. Desde o Tratado de Latrão até a profecia de São Malaquias, aqui estão 20 segredos que o Vaticano não quer que você saiba. Número 20. O Tratado de Latrão de 1929. Para começar, temos algo que, para ser honesto, nem é um grande segredo. Na verdade, trata-se de um documento legal que estabeleceu o Vaticano como o peculiar Estado-cidade que conhecemos hoje. Esse tratado foi assinado entre o então Reino da Itália e a Santa Sé, garantindo ao Papa e ao seu papel como Bispo de Roma uma soberania reconhecida sobre o Vaticano e o Palácio de Latrão, em Roma. Os acordos selaram o reconhecimento do Vaticano como Estado independente e também estabeleceram um acerto financeiro entre a Itália e a Igreja Católica Romana, que foi posteriormente expandido em 1948. O aspecto mais sombrio dessa história é que envolveu Benito Mussolini, que era o primeiro-ministro da Itália na época da assinatura, em 1929. Dependendo de suas crenças religiosas pessoais, você pode gostar ou não do fato de que esse tratado basicamente garantiu à Santa Sé total autoridade sobre o território do Vaticano. Isso significa que o Papa detém poderes absolutos e é oficialmente reconhecido como o representante de Deus na Terra, se é que você acredita nesse tipo de coisa. O documento também estabeleceu os limites do território do Vaticano, garantindo sua isenção de impostos. Além disso, previa uma compensação financeira ao Vaticano pelas chamadas perdas dos Estados Papais, um vasto território italiano que esteve sob domínio direto do Papa entre 1756 e a unificação da Itália em 1870. Outra consequência foi o financiamento contínuo da Igreja Católica por meio do Tesouro Público Italiano. Número 19. O genocídio de Ruanda em 1994. Não há dúvida de que a Igreja Católica Romana esteve envolvida em algumas das atrocidades mais sombrias da história. Seu histórico de oferecer proteção a criminosos de guerra e autores de crimes contra a humanidade é no mínimo questionável. Um desses episódios vergonhosos ocorreu após o genocídio de Ruanda, em 1994. Entre os dias 7 de abril e 15 de julho daquele ano, aconteceu um massacre brutal e devastador, resultando na morte de aproximadamente 800 mil pessoas. As vítimas eram, em sua maioria, membros da minoria étnica Tutsi, além de Hutus moderados e alguns indivíduos do grupo Tuá. Esses grupos foram massacrados por milícias extremistas Hutus em um dos episódios mais chocantes da história moderna. A Igreja Católica foi acusada de cumplicidade no genocídio e de proteger os responsáveis pelo massacre. Muitas dessas atrocidades ocorreram dentro de igrejas e missões católicas, onde civis buscavam refúgio, apenas para serem entregues ou atacados por sacerdotes e membros da igreja que apoiavam os extremistas. Após o genocídio, o Vaticano foi acusado de conceder proteção e abrigo a vários responsáveis pelos crimes, chegando até a negar publicamente o genocídio ou minimizar suas atrocidades. Muitos criminosos de guerra ruandeses encontraram santuário em instituições católicas. Somente em 2017, o Papa Francisco fez um pronunciamento público pedindo perdão pelo papel da Igreja no genocídio e pelas vidas perdidas em Ruanda. No entanto, para muitos, esse pedido de desculpas foi considerado fraco e insuficiente, já que a Igreja levou mais de 2 décadas para admitir qualquer responsabilidade. Número 18. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos e manuscritos judaicos antigos descobertos entre os anos 1947 e 1956, nas proximidades do Mar Morto, entre Israel e Jordânia. Esses documentos têm um valor imenso para a história, a religião e a literatura, abrangendo textos bíblicos, comentários religiosos, hinos, calendários e outros escritos. A descoberta desses manuscritos revolucionou os estudos sobre o judaísmo e o cristianismo antigos, fornecendo novas perspectivas sobre o desenvolvimento do pensamento religioso, a evolução dos textos bíblicos e o contexto cultural da época. Os pergaminhos são objeto de intensa pesquisa acadêmica e são valorizados por estudiosos e entusiastas da Bíblia em todo o mundo. No entanto,
Há quem acredite que o Vaticano suprimiu parte desses manuscritos porque algumas de suas mensagens poderiam entrar em conflito com a doutrina católica. Mas, para ser honesto, isso não é novidade. Ao longo da história, praticamente todas as religiões fizeram escolhas seletivas sobre quais textos sagrados considerar válidos e quais ignorar. Afinal, decidir quais partes de um conjunto de crenças seguir é, essencialmente, o que define uma religião. Você concorda? Número 17. A necrópole sob o Vaticano. A palavra necrópole significa cidade dos mortos, e esses locais macabros podem ser encontrados ao redor do mundo, geralmente enterrados sob cidades modernas. Por isso, não é surpresa que exista uma necrópole sob o Vaticano. Afinal, a cidade do Vaticano está localizada no coração de Roma, uma das cidades antigas mais bem preservadas da história. E os romanos realmente gostavam de uma boa necrópole naquela época. Essa cidade dos mortos específica fica sob a Basílica de São Pedro, um dos locais mais importantes da Igreja Católica. A necrópole tem uma importância histórica enorme, sendo o local de descanso final de muitos papas. O cemitério remonta à Roma Antiga, mas só foi descoberto na década de 1940, durante escavações na área. Lá foram encontrados sarcófagos luxuosos, mausoléus bem preservados e uma grande quantidade de artefatos da antiguidade. Muitos desses itens estão diretamente relacionados ao papado e à história da Igreja Católica em Roma. Número 16. Os apócrifos. Assim como outras religiões fizeram ao longo da história, a Igreja Católica manipulou textos sagrados para atender aos seus próprios interesses. Há uma teoria da conspiração que sugere que o Vaticano removeu 14 livros da chamada Bíblia original no século X. Mas, para ser honesto, não existe uma Bíblia original. A Bíblia passou por inúmeras traduções e reinterpretações ao longo dos séculos, o que inevitavelmente alterou muitos de seus significados. Além disso, a seleção dos livros que fazem parte da Bíblia foi moldada por interesses religiosos e políticos, sendo constantemente editada e reescrita para se adequar a diferentes agendas. A Igreja Protestante, por exemplo, também removeu livros da Bíblia que considerava apócrifos. Mas se a ideia é que os textos que foram mantidos são os corretos, então isso significa que os textos excluídos estavam errados? E quem decide o que é verdadeiro ou falso? No fim das contas, tanto a Igreja Católica quanto a Protestante fizeram a mesma coisa. Removeram partes da Bíblia que não se encaixavam nas suas doutrinas. Mas, como acontece nesses casos, cada lado afirma que sua versão é a correta e que o outro está equivocado. Número 15. O Vaticano tem uma máquina do tempo. Essa história parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica ou de uma teoria da conspiração extravagante. Mas, segundo alguns relatos, o Vaticano possui um dispositivo secreto que permitiria ver acontecimentos do passado. Esse suposto artefato é chamado de cronovisor, uma máquina que teria sido capaz de capturar imagens e sons de eventos históricos, permitindo que os usuários testemunhassem momentos importantes da humanidade, incluindo episódios descritos na Bíblia. Se isso fosse verdade, estaríamos falando de uma das invenções mais revolucionárias da história, algo que poderia reescrever completamente nosso entendimento sobre o passado. Mas como você deve imaginar, não há provas concretas de que essa máquina realmente existiu, apenas relatos obscuros e, no mínimo, duvidosos. A lenda do cronovisor começou com o monge beneditino Padre Pellegrino Ernetti, que teria desenvolvido o dispositivo com a ajuda de um grupo de cientistas, incluindo supostamente um ex-nazista. Segundo Ernetti, a máquina utilizava um conjunto de antenas especiais, tubos de raios catódicos e ligas metálicas raras que conseguiam captar vibrações eletromagnéticas e sonoras do passado. O Vaticano teria usado o cronovisor para testemunhar eventos sagrados, como a crucificação de Jesus Cristo. A história afirma que, através da máquina, os cientistas vaticanos teriam confirmado a veracidade de todas as narrativas bíblicas, observando diretamente os eventos com seus próprios olhos. Mas há vários problemas com essa teoria. Para começar, por que um dispositivo tão poderoso nunca foi mostrado ao mundo? Se essa máquina realmente permitisse ver o passado, o Vaticano não precisaria mais depender da fé. Bastaria exibir imagens reais dos acontecimentos religiosos e encerrar qualquer debate sobre sua autenticidade. Outro detalhe suspeito é que uma suposta imagem de Jesus Cristo gerada pelo cronovisor
é idêntica a uma estátua da cidade italiana de Úmbria. Muitos acreditam que essa prova foi apenas uma fraude, reforçando a ideia de que o cronovisor nunca existiu de verdade. No final das contas, essa história levanta mais perguntas do que respostas. Se essa tecnologia realmente existiu, por que foi mantida em segredo? E se ela não existe, por que o Vaticano nunca desmentiu publicamente esses rumores? Número 14. As salas secretas do Vaticano. O Vaticano é um dos lugares mais misteriosos do mundo. Suas impressionantes construções e vastos corredores escondem áreas que poucas pessoas já tiveram a oportunidade de ver. Embora existam setores abertos ao público, mediante o pagamento de ingressos caros e após horas em longas filas, a maioria das salas e corredores do Vaticano são inacessíveis, e apenas membros da alta hierarquia da Igreja têm permissão para entrar. Entre os locais mais restritos estão os aposentos privados do Papa, onde ele vive e realiza suas atividades diárias. No entanto, há também um setor conhecido como Palácio Apostólico, um dos lugares mais bem guardados do Vaticano. Normalmente, esse espaço é fechado e protegido por guardas armados. No entanto, há um momento específico em que algumas partes desse palácio se tornam temporariamente acessíveis, quando o Papa nomeia novos cardeais. Durante esse evento, ocorrem encontros conhecidos como visitas de cortesia, onde os novos membros da alta hierarquia da Igreja são recebidos em algumas salas normalmente proibidas ao público. Se alguém conseguisse entrar furtivamente nessas áreas durante essas visitas, poderia descobrir algumas curiosidades extremamente peculiares. Por exemplo, existe um banheiro secreto dentro do Vaticano, e não é um banheiro qualquer. Ele é decorado com arte erótica pintada por ninguém menos que Rafael em 1516. Isso mesmo. No coração do Vaticano, há um cômodo inteiramente decorado com imagens sensuais. Outro mistério escondido no Vaticano são os túneis subterrâneos que ligam os aposentos papais ao Castelo de Santo Ângelo. Esses túneis foram construídos em 1277 e serviam como rotas de fuga para os papas em caso de perigo. Ao longo da história, esses túneis foram usados diversas vezes para permitir que líderes da Igreja escapassem de ameaças externas e conflitos políticos. O fato de que existem tantas áreas secretas no Vaticano levanta várias questões. O que mais pode estar escondido nesses corredores proibidos? Há documentos valiosos, objetos históricos, relíquias antigas ou até mesmo segredos que poderiam abalar as fundações da Igreja? Infelizmente, a maioria dessas perguntas continuará sem resposta, já que a Igreja mantém essas áreas sob sigilo absoluto. Número 13. O Vaticano lucrou com o Holocausto. Ao longo da história, a Igreja Católica manteve uma postura ambígua em relação a eventos políticos e guerras. Em muitos casos, o Vaticano optou por se manter neutro, evitando tomar partido em grandes conflitos. No entanto, quando se trata do Holocausto, o genocídio de 6 milhões de judeus e outros grupos marginalizados pelos nazistas, a Igreja não apenas permaneceu em silêncio, como também pode ter se beneficiado financeiramente desse horror. Durante toda a Segunda Guerra Mundial e até o ano de 1958, o Papa Pio XII esteve no comando da Igreja Católica. O papel que ele desempenhou nesse período tem sido alvo de intensas discussões entre historiadores e estudiosos. Alguns argumentam que ele tentou ajudar as vítimas do nazismo por meio de diplomacia e esforços discretos da Igreja. Segundo essa visão, ele teria trabalhado nos bastidores para proteger judeus e outras minorias perseguidas, mas sem chamar atenção para evitar retaliações. Por outro lado, muitos historiadores acreditam que Pio XII foi excessivamente passivo diante do Holocausto. Apesar de estar ciente das atrocidades cometidas pelos nazistas, ele não fez nenhum pronunciamento forte contra o regime de Hitler. Seu desejo de manter a neutralidade teria sido mais importante do que a moralidade. Mas o aspecto mais perturbador dessa história é que o Vaticano pode ter lucrado diretamente com o genocídio. Relatórios indicam que, durante a guerra, a Igreja investiu dinheiro em seguradoras italianas que confiscavam os bens de judeus assassinados pelos nazistas. Como o Vaticano era apenas um investidor e não a seguradora responsável pelas apólices, ele não tinha obrigação de devolver o dinheiro obtido com essas transações. No fim das contas, a Igreja simplesmente ficou com o lucro, beneficiando-se da tragédia de milhões de pessoas. Esse envolvimento financeiro levanta uma questão ética importante. Até que ponto a Igreja estava ciente do que estava acontecendo?
Se os líderes da época sabiam que estavam lucrando com o Holocausto e optaram por não fazer nada, isso tornaria o Vaticano cúmplice de um dos crimes mais hediondos da humanidade. Mesmo décadas depois, esse é um dos episódios mais obscuros da história da Igreja. E como o Vaticano mantém a maioria de seus arquivos financeiros em sigilo, é provável que nunca saibamos a extensão total desse envolvimento. Número 12. Um homem morto foi julgado. Considerando todas as bizarrices que a Igreja Católica já fez ao longo dos séculos, talvez não seja tão surpreendente saber que, em 896, um papa morto foi levado a julgamento. Sim, um cadáver de verdade foi julgado em um tribunal. Essa é a insana história do Papa Formoso, que governou entre os anos de 891 e 896. Após sua morte, ele foi acusado de violar leis canônicas, e por isso o então Papa Estevão VI, juntamente com adversários políticos de Formoso, decidiu que a melhor forma de resolver a situação era desenterrá-lo e colocá-lo em julgamento. Na época, Formoso já estava morto há cerca de 9 meses. Mesmo assim, seus restos mortais foram retirados da sepultura e levados ao Sínodo Romano. Como esperado, o cadáver foi declarado culpado de perjúrio, violação de regras papais e outros crimes. Como punição, todas as suas decisões como papa foram anuladas e seus dedos foram cortados, pois eram considerados sagrados. Depois disso, o corpo foi jogado em uma tumba qualquer, mas logo em seguida mudaram de ideia e decidiram lançar o cadáver no rio. O Papa Estevão VI, que presidiu esse julgamento bizarro, também não teve um destino muito melhor. Pouco tempo depois, ele foi preso e estrangulado. Número 11. O vazamento do Vaticano. Apesar de ser uma instituição conhecida por guardar segredos há séculos, o Vaticano nem sempre consegue manter tudo sob sigilo. Em 2012, um livro recheado de documentos vazados foi lançado, revelando informações chocantes sobre o então Papa Bento XVI. Os documentos confidenciais haviam sido entregues à imprensa pelo próprio mordomo do Papa, Paolo Gabriele. As revelações expuseram uma série de escândalos internos, incluindo corrupção, chantagens e disputas de poder dentro do Vaticano. O livro trouxe à tona verdades incômodas sobre uma organização que por séculos tentou manter uma imagem impecável. Entre os documentos vazados estavam cartas escritas pelo próprio Bento XVI para seu secretário pessoal. O escândalo expôs o Vaticano como uma instituição cheia de rivalidades internas e comportamentos antiéticos, algo que não deveria ser tão chocante, mas que ainda assim gerou grande alvoroço na época. Número 10. O chefe exorcista do Vaticano. Embora exorcismos pareçam coisa de filmes de terror ou da Idade Média, a Igreja Católica ainda leva esse ritual muito a sério, tanto que o Vaticano tem um exorcista-chefe. Essa função foi ocupada pelo padre Gabriele Amorth por 60 anos. Durante esse tempo, ele alegou ter realizado aproximadamente 160 mil exorcismos, ou, tecnicamente falando, 160 mil rituais baseados em crenças questionáveis e paranoia sobre demônios. O Vaticano continua a dar muita importância a essa prática, que, para muitos, é vista como perigosa e prejudicial. Todos os anos, a Igreja treina sacerdotes do mundo inteiro para realizar exorcismos, alimentando a crença de que possessões demoníacas são reais. Número 9. Eles ajudaram criminosos de guerra nazistas. Se você acha que o Vaticano já esteve envolvido em coisas obscuras, prepare-se para mais essa. Após a Segunda Guerra Mundial, a Igreja ajudou criminosos de guerra nazistas a fugirem da justiça. Investigações históricas revelaram que figuras como Adolf Eichmann, Josef Mengele e Klaus Barbie, alguns dos piores responsáveis pelo Holocausto, conseguiram obter documentos falsos e escapar da Europa com a ajuda da Igreja. A Cruz Vermelha admitiu que, ao auxiliar refugiados durante o caos pós-guerra, pode ter ajudado alguns nazistas sem querer. Mas o Vaticano nunca se manifestou sobre o fato de que seus agentes estavam fornecendo identidades falsas para criminosos de guerra. Além disso, muitos acreditam que a Igreja sabia exatamente o que estava fazendo. No entanto, como os arquivos do Vaticano são altamente sigilosos, a verdade sobre esse assunto continua escondida. Número 8. Escândalos do Banco do Vaticano. Você acreditaria que o braço financeiro da Igreja Católica, o Banco do Vaticano, oficialmente chamado de Instituto para as Obras de Religião, esteve envolvido em diversos escândalos? Pois é,
parece que nenhuma instituição religiosa é imune a práticas suspeitas quando se trata de dinheiro. O Banco do Vaticano foi acusado de lavagem de dinheiro, e suas atividades financeiras nunca foram exatamente transparentes. O banco também teve envolvimento com o governo nazista. Durante o período de Adolf Hitler no poder, o Vaticano recebia impostos eclesiásticos diretamente da Alemanha. Além disso, há denúncias de que o banco aceitou dinheiro de empresas criminosas e regimes fascistas, lavando quantias enormes de dinheiro sujo. Para o Banco do Vaticano, parece que tudo isso era apenas parte do expediente diário. Número 7. Jesus nunca existiu? Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam em Jesus Cristo. Mas há aqueles que não só rejeitam o cristianismo, como também duvidam que Jesus tenha sequer existido. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento concorda que Jesus foi uma figura histórica real. Mesmo seus críticos da época reconheciam sua existência. No entanto, fora dos textos bíblicos, não há evidências arqueológicas definitivas de sua passagem pela Terra. Mas isso também não significa que ele nunca existiu. Afinal, seria difícil encontrar provas físicas de um simples camponês de 2000 anos atrás. A questão é que os únicos relatos sobre Jesus vêm de fontes cristãs, que obviamente não são imparciais. Existem algumas menções a ele em registros romanos e judaicos da época, mas fora isso, as provas são escassas. No final, acreditar em Jesus é mais uma questão de fé do que de evidência histórica. Número 6. O Vaticano esconde provas de vida extraterrestre? O Vaticano tem muitos segredos, mas será que eles sabem algo sobre vida extraterrestre? A existência de alienígenas seria um problema para o cristianismo, já que a Bíblia não menciona nada sobre seres de outros planetas. No entanto, alguns acreditam que o Vaticano já tem conhecimento sobre extraterrestre, mas mantém isso em segredo. Afinal, se alienígenas realmente existissem, isso poderia causar um colapso na narrativa cristã sobre a criação do universo. Por outro lado, há quem argumente que a religião poderia simplesmente se adaptar. Se o Vaticano já aceita conceitos como anjos e ressurreição, então por que não extraterrestres? Número 5. Os segredos de Fátima. A Igreja Católica adora milagres, e um dos mais famosos ocorreu em 1917, em Fátima, Portugal. Na época, um grupo de crianças pastoras alegou que a Virgem Maria apareceria e realizaria milagres. Em outubro daquele ano, milhares de pessoas se reuniram no local e afirmaram ter visto o sol dançar no céu, criando um espetáculo de luzes. Os relatos chamaram a atenção da igreja, que após investigações, declarou o evento como um verdadeiro milagre. No entanto, há quem acredite que os testemunhos foram apenas resultado de observações prolongadas do sol, o que poderia ter causado ilusões visuais. Número 4. A penitenciária apostólica. O poder absoluto do Papa não é apenas simbólico. Muitas pessoas acreditam que ele possui autoridade direta concedida por Deus, o que significa que ele também pode decidir quem será perdoado por seus pecados. A penitenciária apostólica é um tribunal secreto dentro do Vaticano, um departamento da Santa Sé especializado em julgar casos que envolvem o perdão de pecados considerados graves. É, essencialmente, um tribunal de misericórdia, onde o Papa e sua equipe lidam com questões espirituais complexas, longe dos olhos do público. Na prática, isso significa que membros da Igreja podem cometer atos horrendos e depois serem julgados nesse tribunal fechado. Número 3. Os arquivos secretos do Vaticano. Os arquivos secretos do Vaticano guardam documentos de extrema importância para a Igreja Católica. Neles estão registradas leis, decretos papais e correspondências que moldaram a história da instituição ao longo dos séculos. Esse enorme acervo contém cerca de 85 quilômetros de prateleiras cheias de registros históricos. Todo o material arquivado pertence ao Papa até sua morte, quando então é passado para seu sucessor. O conteúdo exato desses arquivos é um mistério, pois o Vaticano impõe regras rigorosas sobre quem pode acessá-los. Alguns estudiosos têm permissão para consultar documentos históricos específicos, mas a grande maioria dos registros permanece longe do alcance do público. Muitos acreditam que esses arquivos escondem segredos chocantes, como provas de conspirações políticas e até informações sobre fenômenos inexplicáveis. No entanto, a maior parte desse material provavelmente é apenas um monte de burocracia entediante, repleta de registros financeiros e documentos sobre a vasta riqueza da Igreja.
O sigilo absoluto, no entanto, faz com que as pessoas suspeitem de que há algo mais por trás dessas portas fechadas. Número 2. Uma Bíblia de 2000 anos de idade. De acordo com algumas pessoas na internet, o Vaticano esconde um evangelho de 2000 anos que poderia mudar toda a visão do cristianismo. Esse suposto texto seria o Evangelho de Barnabé, um documento que apresentaria uma versão completamente diferente da história de Jesus. Entre outras coisas, ele afirmaria que Jesus nunca foi crucificado e que, em seu lugar, Judas Iscariotes foi quem morreu na cruz. No entanto, segundo estudiosos, esse evangelho não é tão antigo quanto se diz. Ele foi, na verdade, escrito na Idade Média, muito depois dos eventos bíblicos. A Igreja sempre omitiu textos considerados inconvenientes ao longo dos séculos, então é possível que esse seja apenas mais um exemplo disso. Mas, sinceramente, se esse documento fosse realmente tão importante, já teria causado um impacto muito maior. Número 1. A profecia de São Malaquias. No final do século X, um arcebispo chamado Malaquias teria tido uma visão mística sobre o futuro da Igreja Católica. Segundo essa visão, haveria apenas 112 papas antes do fim do mundo. A profecia, conhecida como a Profecia dos Papas, se tornou famosa por prever características dos pontífices que viriam após Malaquias. No entanto, a autenticidade desse documento é altamente questionável. Muitos historiadores acreditam que a profecia foi forjada séculos depois, por alguém que queria influenciar a escolha de um novo papa. Ainda assim, algumas pessoas insistem que a lista de Malaquias é real e que estamos chegando ao último papa antes do fim dos tempos. Mas sejamos honestos, ao longo da história, inúmeras profecias já anunciaram o fim do mundo, e todas estavam erradas. E assim chegamos ao fim desta lista de segredos chocantes que o Vaticano preferiria manter ocultos. Desde máquinas do tempo e túneis secretos até escândalos financeiros e envolvimento com crimes históricos, fica claro que essa instituição milenar tem muito mais mistérios do que aparenta. Independentemente de suas crenças, uma coisa é certa: o Vaticano é um dos lugares mais enigmáticos e controversos do mundo. O que mais pode estar escondido por trás de suas paredes impenetráveis? Será que algum dia todos esses segredos virão à tona? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!